Esporte, com Chico Maia. Oferecimento. Chegou o novo Iveco Daily Highmatic. O Daily com câmbio automático. 11 em ponto. Chico, meu querido, bom dia. Mais cedo a gente estava falando aqui que essas últimas 12 horas, né? Terríveis para o esporte brasileiro, a gente perdendo 3 nomes lendários mesmo, né? Não é exagero quando a gente fala isso, dessa narração esportiva, dos comentaristas esportivos. O Apolinho na noite de ontem, durante um jogo do Flamengo, inclusive, né? Ele que era flamenguista. Nessa manhã o Antero Greco, que já estava numa situação complicada de saúde, né? E o Silvio Luiz, aos 89 anos, morrendo também. Eu queria te ouvir sobre tudo isso. Bom dia. Opa, meu caro Lucas, um abraço amigos. Olha, lamentavelmente é a vida, né? O tempo passa. Silvio Luiz foi um companheiro nosso aqui na Band durante tanto tempo, na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Se foi aos 89 anos de idade, estava bastante debilitado. O Antero Greco, grande figura humana, tive o prazer de conviver com ele em grandes coberturas, tempos dele no jornal Estadão de São Paulo, tinha uma coluna maravilhosa no ESPN, o papo dele com o amigão lá na ESPN, né? Sensacional aquela dupla. E o Apolinho, Washington Rodrigues, o legendário Washington Rodrigues, que nos deixou também. Todos já, com a exceção do Antero, que nesse caso era até jovem em relação ao Silvio Luiz e ao Washington Rodrigues. O Antero se foi aos 67. Infelizmente, todos com problemas de saúde e aquela história, né? Descansaram, porque estavam sofrendo bastante e a gente lamenta muito. Além de grandes profissionais, grandes figuras humanas, viu, Lucas? Eu tive o prazer de conviver com os 3 nessas coberturas do futebol mundo afora. Só antes de passar aqui para o Murilo, registrar aqui também a mensagem que eu recebi da Dimara Oliveira, que foi uma figura icônica aqui do jornalismo esportivo da Band. O Chico trabalhou com você, inclusive, né, no Minas Esporte. Ela falando que, lembrando que trabalhou com o Antero, ela falando aqui na Band, anos 80, 90, o Antero naquelas famosas transmissões do campeonato italiano. Ela falando que era um sucesso as transmissões. Ela falando que ele começou como comentarista aqui da Band, né, nessa mídia falada, mas também tendo trabalhado impresso, grandes jornais, e lamentando aqui também. Um beijo pra Dimara, amiga querida também. Saudade da Dimara, beijo pra ela também. Ô Chico, eu tô até emotivo aqui, porque eu acho que essas figuras, né, claro, o ciclo da vida é normal, mas elas povoam o nosso imaginário, né? O Silvio Luiz, né, domingo de manhã, campeonato italiano, né? Ele narrando, e o Silvio Lancelotti, que também já faleceu, comentando, né? Era um clássico do domingo de todo brasileiro ali durante o show do esporte, né? Que era o dia inteiro, né? E o tanto de bordão que o Silvio Luiz criou, né? Olho no lance, pelo amor dos meus filhinhos, pelas barbas do profeta. Enfim, era um bordão atrás do outro. Depois, né, transmitia campeonatos brasileiros. O Apolinho, que era uma figura, igual você falou, muito importante na Rádio Tupi do Rio, ao lado do Luiz Penido, né? Eles narravam ali durante anos e anos. E o Apolinho ficou marcado também quando ele assumiu o Flamengo, né? Foi treinador do Flamengo, o pior ataque do mundo, sabe? O Romário Edmundo. O treinador era o Apolinho, né? Ele assumiu esse desafio, né? De radialista, virou treinador do Flamengo numa época complicada ali do Flamengo. E o Antero Greco já falou, uma figura assim, né? Muito bem-humorado. Ele e o amigão naquele Sport Center ali da ESPN fizeram história aí nos últimos 20 anos, né? Faz parte da nossa formação esportiva, essas pessoas, né? Assim, então, realmente, essas últimas 12 horas aí é um baque aí no jornalismo esportivo. Faz parte da vida, mas a gente não deixa de sentir, né? Porque eles fizeram parte da nossa história, né? Essas pessoas, né? Pois e essa turma toda vai se encontrar com o grande chefe de todos, que foi o Luciano do Vale. Exatamente. 10 anos sem o Luciano do Vale, que foi o chefe, né? Montou naquela época Bandeirantes, o canal do esporte, que eu tive o privilégio de pertencer a este time. E o Silvio Luiz, meu caro Murilo, Lucas, Luciano, na Copa do Mundo da Itália em 1990, o Brasil tinha acabado de perder para a Argentina, foi eliminado nas oitavas, gol do Caniggia e tal, lá em Turim. Eu peguei o carro, rachei lá para Milão para ver uma outra partida de oitavas, Holanda e Alemanha. Aí cheguei no estádio, me puseram na tribuna, falei, puxa vida, do lado da tribuna de honra, a tribuna de imprensa, Silvio Luiz, Mário Sérgio também, saudoso comentarista Mário Sérgio,
E eu, todo mundo de terno, aquela coisa, né? O Valdano, que foi jogador da Argentina, era comentarista, estava lá todo emperiquitado. Eu, Silvio Luiz e o Mário Sérgio, camisa assim, fraquinha igual essa que eu estou usando aqui, escrito lá o patrocinador, Fubacinhá e tal, e o Silvio Luiz com o boné bem avacalhado também. Os terceiro-mundistas no meio da elite da crônica esportiva mundial na Copa de 90, viu? Estávamos muito bem representados, né? Mário Sérgio Pontes de Paiva também era um craque, né? Dentro e fora de campo, aí nos comentários. Pois é, rapaz. Infelizmente o tempo passa, né? O tempo passa e todos nós vamos, né? E os ídolos da gente, né? Como esses 3 que se foram de ontem para hoje, a gente lamenta muito e marcaram muito bem a passagem deles nessa terra, nessa vida, né, gente? É isso. Chico, amanhã você volta pra gente falar do jogo do Cruzeiro, entra em campo hoje pela Sula, jogo importante, mas amanhã a gente faz esse arremate aí, portanto, de Cruzeiro, e não vai ter Brasileirão, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Um abraço. Legal, grande abraço, gente, até amanhã.